E aí, amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Israel Redit. Para quem não me conhece, meu nome é Yasmin, eu sou a dona do canal e agora eu faço a introdução. Gente, hoje teremos uma história de sobrenatural, sobre feras, coelhos, transmorfos, etc. Eu, sinceramente, eu gostei muito dessa história, achei ela bem escrita, só que teve um probleminha na edição. Os nomes, eles estão praticamente todos trocados. Então, cada parágrafo era um nome diferente. Então, eu levei muito tempo para editar essa história, mas algum nome deve ter passado despercebido por mim, porque eu sou humana, eu cometo erros, mesmo eu revisando várias vezes, sempre acontece algum errinho. Então, se vocês verem que tem um nominho trocado, o nome era aquele, agora tá esse, por favor, revelem, porque eu não vi. E se eu tivesse visto, eu teria editado para deixar tudo bonitinho para vocês. Mas eu Yasmin, acredito que eu consegui trocar todos os nomes, consegui deixar tudo bonitinho, tudo encaixado. E eu espero que eu não tenha deixado passar nenhum, tá bom? Mas eu já tô deixando aqui a ressalva para vocês, caso alguém aponte esse erro. É final de semana, gente. Eu acredito que vocês não tenham mais a opção IPA, mas o comentário, a curtida de vocês já é o suficiente pra mim, tá? Eu iria postar outra hoje de tiro, porrada e bomba, mas eu achei que essa semana eu postei muito dessas aqui no canal. Então eu peguei essa daqui lá do fundo do meu baú, porque eu tava com muita preguiça mesmo de editar ela por conta de tantos erros nos nomes dos personagens. Mas aí eu consegui fazer essa edição em 1h30, mudando os nomes, porque foi bem chatonildo mesmo. Por favor, me deem um gostinho de like, um comentário para me ficar feliz por ter tido todo esse trabalho, tá bom? Um beijo, que o final de semana de vocês seja abençoado em nome de Jesus. Tchau! Meu pai, para o bem da família, forçou Serafina e eu a engolir o elixir das feras. Serafina tornou-se um coelho branco rechonchudo e dócil, projetado para a fertilidade. Eu, por outro lado, me transformei em uma sedutora sereia encantadora. Após nossas transformações, minha irmã foi enviada para a opulenta corte do rei, reduzida a nada mais que um receptáculo de reprodução. Incapaz de navegar pelas intrigas traiçoeiras, ela foi assassinada durante a gravidez. Quanto a mim, introvertida e frágil, fui jogada nas notórias tocas de prazer da cidade, um mero brinquedo descartável para homens ricos. Fui atormentada, usada e completamente quebrada até que meu último suspiro foi roubado. Quando abri os olhos novamente, já estávamos de volta. Voltando àquele dia, o dia em que fomos forçados a engolir o elixir das feras. Serafina e eu nos olhamos. Uma palavra, uma pergunta não dita. Vamos trocar? Assenti. Desta vez, nesta vida, era nossa vez de ditar nosso destino. Nossa vez de governar. Mais uma vez, meu pai chamou minha irmã e eu para o quarto e tirou 2 comprimidos. Não culpem o pai. Se quiser culpar alguém, culpem a si mesmas como as mulheres mais inúteis. Pelo bem do seu pai e do futuro do seu irmão, coma obedientemente esta pílula de transformação em besta. Para manter a glória da nossa família, selecionaremos mulheres com constituições especiais do nosso clã, disse meu pai. No dia do ritual anual, ele bebeu o remédio secreto da família e os transformou em orques em troca de benefícios. O rei atual tem baixa fertilidade, e por muitos anos apenas uma donzela deu à luz o príncipe mais velho. O desejo por ter filhos era muito forte. Se uma garota coelho pudesse entrar no palácio, ela certamente poderia dar à luz filhos. Em nossas vidas anteriores, fomos espancadas e forçadas a tomar pílulas de transformação de bestas. Minha irmã ficou grávida naturalmente, e eu me tornei uma sereia que encantava os homens. Mas meu pai nunca percebeu a personalidade da minha irmã e a minha. A personalidade da minha irmã é forte e fria, e ela não é adequada para se transformar em uma garota coelho fraca para entrar no palácio e agradar o rei. E eu sou introvertida e fraca, e não sou adequada para me tornar uma sereia sedutora para agradar a tantos homens. Olhando para as 2 pílulas de transformação bestial à nossa frente, minha irmã e eu tomamos a iniciativa de pegar as pílulas uma da outra. Depois de tomar o comprimido, minha irmã e eu sentimos dor por todo o corpo, como se estivéssemos sendo queimadas pelo fogo. Depois de muito tempo, 2 luzes piscaram no quarto, uma verde e outra branca. As pernas da minha irmã se formaram em um rabo longo e grosso, e eu fiquei com 2 orelhas de coelhos. Depois que nós, irmãs, contamos uma à outra todo tipo de detalhes sobre nossas vidas anteriores, minha irmã entrou oficialmente no distrito da Luz Vermelha. Eu entrei na carruagem para o palácio. Depois de entrar no palácio, o rei gostava muito de mim e me deixava acompanhá-lo todos os dias. Minha prioridade era me preparar para a minha primeira noite. Pedi para alguém preparar um banho de pétalas de leite, lavar o corpo todo com fragrância branca e macia, e depois trocar de roupa para um vestido quente. Depois de encarnar como uma garota coelho, provavelmente para facilitar uma gravidez melhor, minha figura ficou muito mais bonita. Na minha vida anterior, quando eu era sereia, fui forçada a praticar uma receita secreta para agradar aos homens.
Embora eu tenha me tornado uma garota coelho nesta vida, tudo que aprendi ainda está na minha mente. O que os homens gostavam eram principalmente desses métodos. Naquela noite, o rei veio ao meu quarto, e seus olhos brilharam ao me ver. O vestido justo no meu corpo agora destacava perfeitamente minha boa figura. As duas orelhas de coelho em minha cabeça se moveram, e eu era fofa e terna. Ninguém pode dizer não para alguém que é sexy e fofo. O rei subiu direto e me pegou na horizontal. Amoleci e me encostei no pescoço dele. A respiração do rei parou, e seus olhos ficaram vermelhos. Minha magia podia estimular os pensamentos das pessoas, e o ar quente da minha boca atingia a parte mais sensível do pescoço dele. Rei! O rei não pôde deixar de tocar minhas orelhas de coelho, e eu fiquei vermelha. Piscando os olhos de coelho como contas de vidro, eu o encarei obediente. Como esperado de uma garota coelho. Você é realmente interessante. Será que pode dar filhos para mim? Sorri e desamarrei o cinto. A respiração do rei ficou de repente mais pesada. Vamos tentar? Em sua vida anterior, minha irmã era arrogante. Mesmo que o rei estivesse curioso sobre a identidade da minha irmã como garota coelho, ele tomou a iniciativa de se aproximar dela naquela noite. Minha irmã permaneceu indiferente, como se não se importasse nem um pouco com o rei. O rei sentiu vergonha, e nunca mais voltou ao palácio de minha irmã. Todos no palácio eram snobs. Sem o favor do rei, trataram minha irmã com mais severidade. Embora minha irmã mais velha ficasse feliz em ficar quieta e se concentrar em sua cultivação, a boa constituição da garota coelho para a gravidez a fez ficar grávida apenas com uma transa. O rei Alaric, próximo dos 40 anos, tinha apenas um herdeiro reconhecido, o príncipe Kael, nascido de uma concubina e adotado por sua rainha Isabel, que não tinha filhos. Ansioso por mais herdeiros legítimos, o rei Alaric encheu minha irmã de presentes, especialmente depois que sua gravidez foi confirmada. Mas a rainha Isabel e Leonor viam minha irmã como sua inimiga amarga. Elas fingiam bondade, visitando-a constantemente, enquanto secretamente tramavam sua queda. Os tônicos enviados pela rainha Isabel eram impregnados de abortivos, e os presentes de tecidos finos de Eleanor escondiam agulhas afiadas. Mesmo com sua fertilidade notável, minha irmã não conseguia resistir aos ataques implacáveis e insidiosos delas. No fim, ela morreu de forma horrível, seu filho ainda não nascido perecendo junto com ela. Eu não era tão determinada quanto minha irmã. Quando entrei no palácio, minha primeira prioridade era fazer o rei Alaric me ver com favor. O rei Alaric me jogou bruscamente na cama, sua impaciência ardendo enquanto avançava contra mim, seu desejo cru e inegável. Uma criada dos meus aposentos, Maeve, então, timidamente, entrou pela porta, seu vestido frágil e quase transparente de gaze revelando mais do que escondia. A testa do rei Alaric se franziu levemente em irritação. Quem está aí fora? Sou eu. Maeve sussurrou, a voz quase inaudível. Eu só estava preocupado que ela não soubesse as regras, servindo ao rei pela primeira vez, então esperei do lado de fora. Um calafrio percorreu meu corpo. Embora fosse costume do palácio que as criadas acompanhassem o rei, elas sempre deveriam ser designadas pela dama dos aposentos. Essa Maeve era, na verdade, uma espiã enviada por Vivienne, uma das consortes mais favorecidas do rei Alaric, especificamente para sabotar minhas chances de conquistar seu afeto. Na minha vida anterior, após o encontro tenso e insatisfatório de minha irmã com o rei, Maeve havia intervindo ousadamente, roubando seu favor. Quando se tornou uma das mulheres do rei, insultou minha irmã sem vergonha, chamando-a de meio animal. Desta vez, ela seria meu primeiro alvo. Levantei os olhos, ainda brilhando, fingindo uma expressão de dor profunda e impotente. Rei Alaric, Maeve está sendo malvada comigo. Hoje de manhã, ela me intimidou, me chamando de caipira e dizendo que eu era completamente indigna de ser sua mulher. Os olhos de Maeve se arregalaram de horror. Por que você está me difamando? Nunca disse tal coisa, majestade. Eu sou inocente. O rosto de Maeve empalideceu, tremendo enquanto ela gaguejava explicações. Aninhei-me ainda mais no abraço do rei Alaric, fingindo medo. Afinal, eu era apenas um coelhinho frágil e indefeso. Como eu poderia acusar alguém falsamente? O rei já estava furioso por ter sido interrompido. Agora, vendo essa tola Maeve ousando me intimidar, um brilho assassino imediatamente surgiu em seus olhos. Guardas, arrastem essa donzela traiçoeira e mande-a espancá-la até a morte. Observando Maeve, amordaçada e arrastada para longe, me enrolei nos braços do rei Alaric, um sorriso frio brincando nos lábios. Na minha vida anterior, talvez o rei Alaric, diante da frieza e indiferença da minha irmã, tivesse se interessado brevemente por uma criada comum como Maeve. Mas agora, tudo o que ele desejava, tudo o que ele obcecava, era eu. Depois daquela noite, o rei Alaric ficou claramente mais do que satisfeito comigo. Ele não só me encheu de joias raras, como também me presenteou com uma fortuna. Talvez a morte de Maeve na noite anterior tenha feito todos perceberem que eu não era tão fraca e facilmente intimidada quanto parecia. Israel Reddit. As outras criadas se tornaram muito mais respeitosas. Em meus aposentos, eu originalmente tinha 4 criadas-chefes pessoais. Além de Maeve, que foi executada, havia Rosalind, espiã da rainha Isabel. Aspen era espião da mãe do rei. Todas elas já tinham intimidado minha irmã no passado. Apenas a mais silenciosa Willow realmente não pertencia a mais ninguém. Ela era ferozmente leal e bondosa. Na minha vida anterior, ela até morreu junto com minha irmã quando ela foi assassinada. Imediatamente declarei que preferia o silêncio e que não precisava de tantos atendentes. Só mantive a Willow mais discreta para me servir de perto, mandando o resto para fora para cuidar da limpeza e outras tarefas difíceis. Não deixei passar o lampejo de desprezo nos olhos de algumas delas, mas ninguém ousou questionar abertamente minha decisão. Por 7 dias consecutivos, o rei Alaric pareceu completamente encantado comigo, passando todas as noites em meus aposentos.
Esta manhã, depois do café da manhã, notei que várias criadas, além da Willow, não estavam em lugar algum. Eu sabia que elas estavam reportando para seus mestres. Acariciei minha barriga suavemente, já planejando como usar essa gravidez para entregar um presente muito especial, de vingança, para todos. Sim, como Leporídia, meu povo. Nossas gestações avançam em um ritmo incrivelmente rápido. No entanto, dada a situação complexa no palácio, eu não pretendia levar esse primeiro filho até o fim. Eu estava sentada na cama, imersa em pensamentos, quando de repente, Eleanor entrou de rompante, irradiando fúria pura. A palma da mão dela bateu na minha bochecha, a dor aguda e ardente instantaneamente se espalhando pelo meu rosto. Vadia, a Maeve é minha prima distante. Como ousa incitar o rei a matá-la, só porque você é o novo brinquedo do rei? Sorri de lado, cobrindo o rosto. Falando em timing perfeito, uma idiota acabou de cair direto na minha armadilha. Se ela é sua prima, por que estava servindo como criada nos meus aposentos? Parece que Vossa Alteza está apenas amarga e ciumenta porque o rei passou a noite inteira comigo, não está? Eleanor não esperava que eu fosse tão direta. Sua compostura se despedaçou. Quando o rei realmente me valorizava, você nem era um sussurro nos salões do palácio. Você só dividiu a cama dele algumas vezes e agora ousa falar com tal insolência? Vou te ensinar uma lição que você não vai esquecer. Eleanor brandiu o chicote e atacou em mim. Apavorada, me transformei em minha forma de coelho branco, saltando vários metros para longe e aterrissando perfeitamente em um abraço largo e firme. Ao me ver tremendo nervosamente em seus braços, os olhos do rei se estreitaram enquanto ele lançava um olhar fulminante para Eleanor. Elara é só uma coelhinha ingênua e frágil. O que você acha que está fazendo? Eleanor sempre fora mimada pelo rei. Foi a primeira vez que ele a questionou de forma tão dura e exigente. E tudo isso por outra mulher. Os olhos de Eleanor se encheram de lágrimas pela injustiça. Meu rei, eu estava apenas tentando disciplinar uma concubina insolente. Aproveitei a oportunidade para voltar à minha forma humana, apontando para a marca de mão carmesim e pulsante no meu rosto enquanto soluçava. Ela é tão cruel, majestade. Ela me disse que eu não podia estar perto de você, que você só pertencia a ela, e ameaçou me matar. Estou com tanto medo. O rei explodiu de raiva, dando um tapa nas costas dela instantaneamente. Ele então a confinou aos aposentos por 3 meses e reduziu pela metade sua pensão mensal. Eleanor, acostumada a conseguir o que queria, cobriu o rosto, com uma expressão de total descrença estampada em seu rosto. Meu rei, fui injustiçada. Rainha Isabel, com maquiagem impecável aplicada, correu até ela, interpretando o papel da rainha benevolente. Todas as consortes adoram o rei, então um pouco de atrito é inevitável. Mas você conhece melhor o temperamento dela, meu rei. Certamente ela não seria tão agressiva. Não precisa ficar tão chateado, meu rei. Ela então se virou para mim. Já que o rei te favorece, você não deve deixar o orgulho subir a cabeça e intimidar os outros. Você precisa se dar bem com as outras damas da corte, e não brinque com seus joguinhos no palácio. Essa pulseira é uma com a qual rezo dia e noite diante de Deus. Estou te concedendo agora. Espero que isso ajude você a aprender a encontrar a paz interior. A astúcia da rainha estava em outro nível de fato. Seus espiões devem tê-la informado da situação ali. A rainha Isabel, impecavelmente vestida, claramente havia vindo preparada. Suas palavras aparentemente gentis imediatamente semearam dúvidas na mente do rei Aleric sobre mim. Mas eu já tinha planejado minha contra-estratégia. A maliciosa rainha não poderia ter previsto que, ao entrar nos meus aposentos hoje, ela estaria selando seu próprio destino, direto na minha armadilha. Eu só planejava ferir gravemente a Eleanor, mas a rainha, aquela tola, praticamente se jogou na confusão. 2 problemas resolvidos de uma vez só. Ajoelhei-me, aceitei a pulseira e a coloquei reverentemente no pulso. Obrigado pelo seu generoso presente, majestade. Eu adoro, e vou usar todos os dias. Um sorriso sutil brincava nos lábios da rainha Isabel. O rei, tendo processado a provocação sutil da rainha Isabel, agora estava plenamente ciente. Afinal, Eleanor e a rainha Isabel estavam ao seu lado há anos. Ainda persistia um certo nível de confiança. O olhar dele sobre mim endureceu de desagrado. Ainda bem que você interveio, minha rainha, ou eu poderia ter sido completamente enganado. Fingi ignorância, com uma expressão inocente e de olhos arregalados, e esfreguei vigorosamente a pulseira com a mão. A pulseira imediatamente emitiu uma fragrância incomum e potente. Abaixei a cabeça e respirei fundo. Ah, que aroma adorável! A rainha Isabel viu minhas ações, e seu rosto empalideceu instantaneamente. Não dei chance para ela reagir. Caí no chão, e uma mancha carmesim vívida floresceu sob mim, se espalhando rapidamente entre minhas pernas. Ah, meu estômago dói tanto! Todos ficaram atônitos, mal acreditando que eu poderia mostrar sinais de gravidez, depois de estar com o rei apenas algumas vezes. Mas eles não sabiam a verdade sobre minha linhagem de coelhos. Um ciclo reprodutivo completo para nós leva apenas semanas, muitas vezes apenas 40 dias. Eleanor, encorajada pela dúvida inicial do rei, imediatamente voltou seu veneno contra mim. Sua criatura miserável, seus esquemas são realmente nojentos. Você acabou de me incriminar, e agora está tentando incriminar a rainha? Talvez não tenhamos engravidado, mas qualquer mulher sabe que leva pelo menos 1 mês para apresentar sintomas. Seu pequeno ato é grosseiro demais. A rainha, apesar de não acreditar que eu pudesse engravidar tão rápido, sabia no fundo que a pulseira realmente era um problema. Seu filho adotivo, o príncipe Kyle, podia ser inútil, mas ainda era o único herdeiro do rei. Eleanor não suportava que eu aceitasse o favor do rei, e a rainha certamente não tolerava a possibilidade de eu ter um filho. Desejando encobrir rapidamente o assunto, a rainha falou apressadamente. De fato.
A corte real sempre foi pacífica e serena, mas desde sua chegada, não tem sido nada além de turbulência. Um coelho ainda é um coelho. Ela não pertence a esses corredores refinados. Pelo bem de seus súditos, Vossa Majestade, ela deve ser executada. O rei me encarou, um lampejo de hesitação nos olhos. Ele pode não gostar da minha astúcia, mas esse meu corpo realmente lhe trazia um prazer incomparável. Vendo-me segurando o estômago, gemendo de verdadeira dor, ele chamou o médico real. O médico real tomou meu pulso, seu rosto congelando de choque, completamente sem palavras por um longo momento. Um olhar de decepção turvou o rosto do rei. Ele abriu a boca. Espalhando mentiras, caráter manchado. Execute-a. Foi então que o médico real finalmente falou, a voz tremendo de empolgação. Majestade, ela não está fingindo, ela está realmente grávida. A rainha e Eleanor empalideceram. Impossível! Essa vadia trouxe um bastardo de fora para o palácio? Eleanor gritou. O rei também ficou muito surpreso. Não, não pode ser. Na primeira noite de Elara com sua majestade, ela claramente era uma donzela. Mas como ela pôde engravidar tão rápido? O rei olhou para o meu rosto suado, usando freneticamente a manga para limpar as gotas de suor da minha testa. A culpa o invadiu enquanto ele pedia desculpas. Elara, eu estava enganado. Como uma jovem ingênua e pura como você poderia ser tão desprezível quanto dizem? O médico real explicou. Ela é uma coelha parente, diferente dos humanos comuns. Ouvi dizer que o período de gestação de um coelho pode ser tão curto quanto um único mês. No entanto, lamento informá-lo, Vossa Majestade. Ela não conseguiu manter essa gravidez. O rei explodiu em fúria, suas mãos apertando a garganta do médico. O que você disse? O que aconteceu? Por que ela não conseguiu manter a gravidez? O médico real apontou para a pulseira. Não ouso enganar Vossa Majestade. No momento em que me aproximei dela, senti um aroma peculiar e potente vindo de sua pulseira, como um perfume meticulosamente misturado, intensificado e rápido em seu efeito. Além disso, o rosto de sua senhora apresenta feridas, e seu humor está cheio de medo, o que certamente teria afetado a criança ainda não nascida. O rei arrancou a pulseira do meu pulso, o barbante se rompendo ao fazer isso. A rainha assistiu, apavorada, e desabou no chão. O médico real pegou uma das contas, examinando-a cuidadosamente, e assentiu. De fato, essas contas foram todas embebidas em almíscar. Sua superfície foi selada com uma camada de cera, tornando-os indetectáveis por um curto período. Mas com exposição prolongada, elas não apenas prejudicam o feto, mas também prejudicam o corpo da mãe. Esse tipo de almíscar é extremamente raro. Me pergunto onde ela conseguiu isso. O rei chutou a rainha, jogando-a ao chão. Sua víbora, o que você tem a dizer em sua defesa agora? A rainha tentou desesperadamente se defender. Fui incriminada. Eu realmente não sei por que isso aconteceu. Alguém está tentando me incriminar. O rei bufou, um sorriso frio nos lábios. Ah, é? Então me diga, quem poderia cometer um crime tão hediondo e capital bem debaixo do nariz da rainha? A rainha cerrou os dentes e apontou para Rosalinda, que estava atrás de mim. Aquela serva miserável. Alguns dias atrás, ela foi pega furtando nos meus aposentos e eu a repreendi. Nunca imaginei que, depois de ser transferida para cá, ela ousaria cometer um ato tão vil. Rosalinda imediatamente caiu de joelhos. Vossa Majestade! Um dos assistentes da rainha rapidamente atingiu Rosalinda, deixando-a inconsciente. O rei bufou. Eleanor, por sua insolência com uma dama favorita, você sofrerá 20 chicotadas públicas. Quanto a você, rainha, por sua grave negligência na administração da casa, está destituída de toda a autoridade sobre a corte real e ainda mais punida. De repente, uma voz ecoou do outro lado da porta. Pai, você realmente vai punir a mãe? Ela é sua esposa. Quando meus olhos pousaram no recém-chegado, um medo gelado me percorreu, arrepiando cada fio do meu corpo. Fui mergulhada em um medo profundo e primitivo. Israel Reddit. O recém-chegado era o príncipe herdeiro Kael, único filho do rei Alaric. Ele nasceu de uma concubina de baixo escalão, que o rei não desfavorecia. Então foi criado em uma ala isolada do palácio desde o nascimento. Mas ninguém esperava que o rei parecesse perder a fertilidade depois disso, incapaz de gerar mais filhos. Ele então foi trazido de volta e criado sob o nome da Rainha Isabel. Na minha vida anterior, ele era frequentador frequente dos estabelecimentos proibidos, onde eu era obrigada a receber convidados. Ele sofreu humilhação sem fim na infância, crescendo e se tornando um homem com uma personalidade distorcida e sádica. Toda vez, ele usava uma adaga afiada para cortar minha cauda, deixando-a ensanguentada e crua. Depois de ser oficialmente nomeado príncipe herdeiro, em sua alegria excessiva, ele me torturou até a morte. Mas agora mesmo, eu estava apavorada demais para perceber. Só me acalmando o suficiente para perceber que a pele de Kael estava pálida, e seu espírito parecia completamente esgotado. Uma névoa esverdeada e tênue se agarrava à sua aura, apagando sua presença real. Parecia que o plano da minha irmã estava claramente funcionando. A expressão do rei suavizou um pouco. Mesmo que não gostasse desse filho, Kyle era seu único herdeiro masculino, e potencialmente o próximo na linha de sucessão ao trono. Kyle, já que você está aqui, vou poupar sua mãe desta vez. Ela é, afinal, sua mãe, e terá um papel a desempenhar quando você for oficialmente nomeado príncipe herdeiro no próximo mês. Kyle ficou radiante, ajoelhando-se rapidamente para expressar sua gratidão. Obrigado, pai. Mas, pai, as mulheres besta não são verdadeiramente humanas. Eles não são do nosso tipo, e sua lealdade nunca pode ser confiável. Seria sensato não favorecer demais ela.
O rei refletiu por um momento, então disse: Eu sei o que estou fazendo. Rosalinda assumiu a culpa pela rainha Vitória e foi arrastada para ser espancada até a morte. Minha irmã mencionou que, em nossa vida passada, Rosalinda a envenenou secretamente. Eliminar essa ameaça agora era um bom resultado. Kael me notou por perto, seus olhos brilhando com um interesse predatório. Ele sempre usava aquele olhar quando estava prestes a me torturar na nossa vida anterior. Pensei comigo mesma, se ele realmente se tornasse o príncipe herdeiro, nunca deixaria minha irmã e eu vivermos em paz. Eu nunca mais daria essa chance a ele nesta vida. Quando me recuperei, imediatamente procurei o afeto do rei, atraindo-o repetidamente para meus aposentos. O rei estava ocupado em preparar a investidura formal de Kael como príncipe herdeiro, o que não lhe dava tempo para suas concubinas no harém real. Logo, rumores sobre meu favor em declínio começaram a se espalhar como fogo. Mas ninguém sabia que eu havia engravidado secretamente novamente, carregando outro filho do rei. Quando a rainha viúva soube do meu aborto forçado, que quase quebrou o relacionamento do rei com Kael, ela me repreendeu, me chamando de inútil. Ela até enviou uma escritura sagrada, fazendo com que Aspen me supervisionasse diariamente, me forçando a me ajoelhar e orar, espiando pela criança que eu não conseguia salvar. Minha irmã me avisou que a rainha viúva era uma velha bruxa implacável, mas seu coração estava focado apenas na linhagem real. Ela mimou Kael incondicionalmente. Qualquer um que ousasse desagradá-lo rapidamente se veria diante de sua ira. Mas essa fraqueza poderia ser afiada em uma arma poderosa nas minhas mãos. Me ajoelhei, rezando com uma postura submissa, enquanto Aspen mastigava orgulhosamente uma fatia de melancia importada ao meu lado, sem esquecer de me provocar sutilmente. Admito, você é astuta. Mas na vida, a sorte também importa, já que você claramente não é abençoada o suficiente para dar ao rei um herdeiro saudável, e conseguiu ofender a rainha viúva, a rainha, o príncipe herdeiro Kael e Eleanor de uma vez só. Bem, você certamente vai cair em desgraça em breve. E então, onde você vai encontrar uma dama de companhia tão capaz quanto eu? Aspen praticamente flutuava no ar. O rei não me visitava há séculos. Apoiada pela rainha viúva, ela experimentou descaradamente meus vestidos e se adornou com minhas joias. Ela sentava-se na minha penteadeira, sonhando com a rainha viúva arranjando para que ela se tornasse a nova favorita do rei. Finalmente, chegou o dia da investidura de Kael. Me vesti de forma simples, meu rosto pálido e abatido. Fui ao grande salão, acompanhada por uma deslumbrante Aspen e um salgueiro igualmente simples. Todos que me viram rapidamente desviaram o olhar. A rainha Isabel e a concubina Eleanor sentavam-se de cada lado do rei, ambas zombando ao me verem. O triunfante príncipe herdeiro Kael inicialmente apenas olhou para mim, mas depois daquele único olhar, ele parecia completamente possuído, caminhando diretamente em minha direção. Eu podia sentir a magia serpente da minha irmã já controlando ele, e me preparei internamente. Sob o olhar chocado de toda a corte, Kael realmente começou a rasgar minhas roupas. Entendi rapidamente a intenção da minha irmã. Gritei, desabando dramaticamente no chão de mármore. Ah não, sangue! Me ajude! Meu bebê! Príncipe Kael! Não! Por favor! Não, meu bebê! O rei imediatamente ordenou que seus guardas contivessem o agora furioso príncipe Kael. Os cortesãos presentes explodiram em uma enxurrada de sussurros. O que houve? Por que o príncipe está perdendo a cabeça de repente? Deve ser aquela mulher. Aqueles coelhos podem possuir algum encantamento sombrio, um feitiço de sereia para prender homens. Sussurros maliciosos giravam ao meu redor. Eles preferem acreditar que eu, a vítima, seduzi o príncipe, do que questionar o caráter do príncipe. O que aquela mulher estava gritando sobre o filho dela? Ela poderia estar grávida de novo? A rainha-mãe bufou, descendo os degraus, sua bengala batendo no chão de mármore. Vossa Majestade, por que ainda não matou essa feiticeira? A cerimônia de investidura do meu neto não deve ser arruinada por ninguém. Levantei meus olhos de coelho cheios de lágrimas e olhei para o rei. Majestade, estou carregando seu filho. Outros talvez não acreditassem, mas o rei, já tendo sofrido um choque, ainda assim convocou o médico real para checar meu pulso. A rainha-mãe apontou para Aspen, que estava ao meu lado, dizendo: Vossa Majestade, por que está tão obcecado com uma coelha mulher? Já encontrei uma combinação muito melhor para você. Essa garota é tão Aspen, é pura e recatada. Com ela para cuidar de você, eu me sentiria muito mais tranquilo. Aspen, vendo a rainha-mãe apontar para ela, rapidamente passou por mim e ajoelhou-se diante do rei, fazendo uma reverência. O rei, ainda consumido pela preocupação com meu bem-estar, gentil, mas firmemente, afastou Aspen. O médico real não perdeu tempo desta vez, anunciando animado ao rei. Ela está grávida de novo. O rei perguntou cautelosamente. A criança, ela ainda está lá? O médico real assentiu entusiasmado. Além de o bebê ainda prosperar, pelo meu exame, parece que ela está grávida de múltiplos. O rei não conseguiu mais conter sua risada alegre. Vou ter mais filhos! Quando nascerem, farei de você minha rainha! Ha 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 ha! As expressões da rainha e Eleanor ficaram sombrias, seus rostos tensos de desagrado. Só então o rei percebeu Aspen, que tentava bloquear minha visão. Eu parecia abatida, minhas roupas simples, enquanto Aspen estava vestida com sedas luxuosas e adornada com joias requintadas. Enfurecido, ele atacou, atingindo-a no rosto e jogando-a no chão. Traidora miserável! Olhe para o estado da sua senhora. Em vez de cuidar dela, você tem planejado descaradamente subir na carreira social. Mãe, essa é a inocente que você defendeu? Willow, que vinha me protegendo silenciosamente, aproveitou o momento, jogando lenha no fogo com um relatório mordaz. Vossa Majestade,
Aspen fingiu inocência para enganar a rainha-mãe. Confiando no favor de sua majestade, ela intimidou sua senhora incansavelmente dentro dos muros do nosso palácio. Qualquer um que não soubesse teria pensado que Aspen era a verdadeira senhora. Minha fiel Aya, sempre presente para mim nos momentos cruciais. A atitude da rainha-mãe em relação a mim mudou completamente. Meu julgamento foi claramente falho. Essa astuta moça ousou maltratar quem carrega o futuro do reino, nossos herdeiros? Ela merece morrer. Os sonhos ambiciosos de Aspen de se tornar consorte real estavam destruídos. De fato, na minha vida anterior, eu estava fora de graça. A rainha-mãe conseguiu impor sua criada favorita ao rei, e Aspen então dominou, tornando-se a senhora indiscutível do palácio. Mas nesta vida, tudo era diferente. Aspen foi arrastada para a execução. O rei então se lembrou do furioso príncipe Kael e ordenou que o médico real também o examinasse. A mão do médico real mal tocou o pulso do príncipe antes que seu rosto perdesse toda a cor. Sua Alteza Real, príncipe Kael, sua devassidão prolongada e luxúria insaciável devastaram completamente seu corpo. Ele pode parecer saudável, mas sua constituição está completamente esgotada, deixando-o à beira da morte. No estado atual, ele é pouco mais que uma besta raivosa movida por impulsos baixos. O rei explodiu em um rugido furioso, declarando sua intenção imediata de deserdar o príncipe e bani-lo da corte. A rainha avançou como uma louca para detê-lo. Vossa Majestade, Kael é seu primogênito, meu único filho. Por favor, conceda a ele outra chance, Majestade. O rei permaneceu impassível. A rainha de repente pensou em algo e gritou. O príncipe foi arruinado por aquela feiticeira malvada. Existe um notório distrito de prazer fora das muralhas da cidade. O príncipe foi capturado pelas mulheres enganosas que espreitam ali. Vossa Majestade, você deve capturar os verdadeiros culpados que aprisionaram meu filho. A rainha Isabel claramente sabia que o príncipe tinha um vício na orquídea escarlate, mas, aos olhos do mundo, tais casos geralmente prejudicavam as mulheres envolvidas. Então, ela nunca o havia impedido antes. Mas quem diria que o caçador se tornaria o caçado? Temendo que minha irmã fosse pega, imediatamente gritei que meu estômago doía, desviando a atenção do rei. Israel Reddit. O rei e a rainha viúva só se preocupavam com a vida dentro de mim. Eles não tinham tempo para se preocupar com a orquídea escarlate. A investigação sobre a orquídea escarlate poderia sequer começar. Um incêndio misterioso irrompeu ali. E da noite para o dia, a famosa casa de prazer foi reduzida a cinzas. O príncipe estava arruinado. Mas quem havia incendiado a orquídea escarlate? Ninguém sabia disso. Fiquei de lado e falei baixinho. Quem foi a primeira pessoa que mencionou a orquídea escarlate? O rosto do rei ficou trovejante. Ele imediatamente confinou a rainha Isabel em seus aposentos por 1 ano, proibida de sair sem a realeza. Acariciei suavemente minha barriga levemente inchada e falei como se fosse por acaso. Majestade, estou prestes a dar à luz. Meu coração está terrivelmente inquieto sem alguém da minha própria família ao meu lado. Tenho uma irmã, minha gêmea, que sempre morou no interior. Talvez ela pudesse vir ao palácio para me acompanhar durante o parto. O rei, é claro, não recusou. Serafina estava vindo para o palácio. Ao ver minha linda e vibrante irmã diante de mim, chorei de puro alívio e alegria. Serafina me puxou para seu abraço, acariciando minhas costas com ternura. Minha boba, por que você está chorando? Veja, estou perfeitamente bem. É você, que deve estar passando por muita coisa com essa gravidez. Chega de lágrimas agora. Quando me acalmei, ela me contou o que aconteceu com ela em A Orquídea Escarlate durante esse período. A arte arcana sombria da absorção vital que Serafina cultivara em sua vida passada tornou-se ainda mais potente em sua forma de sereia nesta vida. Aqueles homens ricos que buscavam se rejuvenescer usando o corpo de Serafina eram, em vez disso, drenados por sua magia. Todo homem que a visitou na Orquídea Escarlate tornou-se um sacrifício por sua cultivação. Ela podia até ver o que acontecia diante de seus olhos e controlar suas ações e comportamentos, através da essência da sereia que se agarrava a eles, o incidente anterior do príncipe. Ela secretamente me ajudou com isso. Falando do príncipe, seu rosto se contorceu de puro ódio. Eles te atormentaram tanto em nossa vida passada. Claro, eu não deixaria ele escapar fácil nesse caso. Já coloquei um encantamento poderoso nele. Vamos ver o estado miserável dele juntos. Serafina e eu chegamos à masmorra. O príncipe se contorcia no chão de dor. Mas quando nos viu, um lampejo de clareza voltou aos seus olhos. Como estão trabalhando juntas? Me diga, qual é o seu propósito? É pelo seu pai, tentando tomar tudo da nossa família? Aquele idiota da família Blackwood. Ele não é digno. Eu te machuquei simplesmente porque você machucou a pessoa mais importante para mim. Serafina puxou uma adaga e me entregou. Vai lá. Esse tal primeiro príncipe não passa de um mero peão sob nossos pés agora. Assenti obedientemente e cravei a adaga no ombro do príncipe. Príncipe Kyle lançou um olhar furioso com olhos venenosos, incapaz de se mover 1 centímetro sob o encantamento de Serafina. Então foi esfaqueado várias vezes, antes de finalmente sucumbir aos ferimentos. Quando voltei ao meu quarto, senti um aroma diferente. Então meu estômago começou a doer levemente, e houve uma secreção pegajosa. Droga! Alguém borrifou um cheiro que provoca trabalho de parto. A rainha Isabel então surgiu de trás da tela. Apenas relaxe, e dê à luz à criança. No momento em que nascer, vou te mandar direto para o inferno. Eu mesma criarei seus filhos, e todos serão meus filhos. Não importa quem suba ao trono, eu serei a mãe do rei. Ha, 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 ha. O sorriso triunfante da rainha regente desapareceu rapidamente, porque ela testemunhou a cena mais chocante de sua vida. Minha irmã, Serafina, ao meu lado, transformou-se em sua verdadeira forma de sereia. Ela havia absorvido a força vital de tantos nobres,
tornando-se agora impossivelmente poderosa. As pernas da rainha regente ficaram de gelatina. Ela gritou freneticamente. Socorro! Guardas! Tem um monstro! Ela tentou desesperadamente rastejar para fora dos meus aposentos reais, mas não conseguiu alcançar a porta. Minha irmã havia conjurado uma barreira impenetrável ao redor dos meus aposentos, e a rainha regente estava absolutamente apavorada, sua coragem despedaçada. A comoção atraiu Willow, minha atendente pessoal. Eu disse a ela que estava em trabalho de parto, e que a rainha regente estava tentando me matar. Eu a incentivei a buscar o rei rapidamente. Embora assustada, Willow se moveu rapidamente. Ela podia sentir que minha irmã não nutria rancor dela. Na verdade, após encontrar a poderosa aura mística de Serafina, ela sentiu uma estranha e familiar sensação de calma. Quando o rei e sua comitiva chegaram, eu já havia dado à luz 7 príncipes. Serafina já havia voltado à sua forma humana. A rainha regente jazia fraca contra a parede, sem palavras, ainda segurando o veneno vil que pretendia usar em mim. O rei Alaric imediatamente ordenou sua execução. O rei me nomeou como sua nova rainha, e nomeou meu primogênito como herdeiro. Serafina e o rei trocaram um olhar, então ela sorriu radiante. Ela tornou-se a mulher favorita do rei. O rei ficou completamente apagado, incapaz de se separar dela de dia ou de noite. Eleanor provavelmente presumiu que, comigo indisposta após o parto, finalmente teria uma chance de recuperar o afeto do rei. Minha irmã claramente tinha chegado antes do tempo. Furiosa, Eleanor invadiu meus aposentos reais e os de Serafina. Ela mal levantou o braço, antes que a poderosa cauda escamosa de Serafina se esticasse, lançando-a voando e cuspindo sangue. Quase esqueci de você, não foi? Que conveniente você se entregar diretamente à nossa porta. Eleanor olhou para Serafina incrédula. Você é uma sereia? Sua Majestade sabe? Você ousa me bater. Vou contar a verdade ao rei. Sem nem pestanejar, Serafina atacou novamente com o rabo, matando Eleanor instantaneamente. Como uma mulher morta pode contar histórias, sua idiota? Ela zombou. Massageei delicadamente os músculos da cauda de Serafina, preocupada que ela estivesse cansada. Serafina me contou que quase drenou completamente a força vital do rei. Tudo o que restava era eu escolher um bom dia para mandá-lo ao descanso final. Pensei por um momento. Que tal hoje à noite? O rei jazia fraco em sua cama, os olhos ainda vidrados de paixão ao olhar para Serafina. Talvez ele nunca soubesse o quão cruel e insensível foi com ela em sua vida passada. Quando ela estava grávida e perto da morte, ele apenas olhou para ela e depois se virou com nojo. O parto é realmente tão repulsivo assim? Ele zombou. Ela não passa de uma vadia descartável. Não perca tempo em salvá-la. Apenas sufoque ela. A mão de Serafina cobriu a boca e o nariz do rei. Seus olhos se arregalaram em descrença. Após a morte do rei, o meu filho subiu ao trono. Minha irmã e eu nos tornamos as novas rainhas-mães, empunhando um significado significativo. Assim que soube da notícia, nosso pai veio correndo até nós. Ele declarou que nosso sucesso atual se deve totalmente ao seu cuidado e orientação. Portanto, absolutamente tivemos que retribuir entregando o trono, para ser transmitido aos seus filhos e netos. Serafina e eu trocamos um olhar, e ambos sorrimos. Ela entregou pessoalmente ao nosso pai um cálice de elixir brilhante e potente. Em meio a gritos excruciantes, ele se transformou em um cachorro rosnando. Você gosta de tratar os outros como animais, é? A voz de Serafina era fria. Agora você pode ser um deles mesmo. Ele continuou latindo sem parar, e Serafina casualmente lhe jogou um osso. À medida que o príncipe Arthur e os outros príncipes cresciam, Serafina e eu permanecemos eternamente jovens. Viajamos juntas, explorando as belas terras do nosso mundo, ajudando aqueles que precisam pelo caminho. Muitas pessoas cantam nossos louvores. Fim, que Deus te abençoe.